Olá, olá, boa noite pessoas, boa noite pessoas. E vamos lá, deixa eu arrumar aqui minha câmera, que pra variar ela tá um pouquinho baixa. Boa, tamo aqui, tamo aqui. Hoje a gente vai começar a nossa Masterclass de criação de mundos. E que particularmente é um hobby que eu tenho, que é criar cenários de RPG. Vamos lá. Bom, primeira coisa, por que eu acho interessante toda essa proposta de você criar o seu cenário, você criar o seu mundo, porque ele casa com uma dica que eu dou sempre para quem vai narrar RPG, que é conheça o seu cenário, conheça o seu ambiente, tanto quanto ou mais do que os seus jogadores. Isso é muito importante para você ter o domínio do lugar e poder ambientar os seus jogadores. E se você não tem tempo nem condições de comprar e estudar cenários já existentes, essa é uma outra forma, né, de você ter o domínio do seu cenário. Além disso, é um excelente exercício de criatividade. Então, ir para surpreender seus jogadores e não passar por aquela situação daquele player chato que devorou o livro de cenário e aí fica questionando cada ponto que você mudou. Dito isso, a primeira coisa que a gente aborda quando a gente vai criar um cenário, quando a gente vai desenvolver o mundo, qual é a visão central do mundo que você quer criar, né? Qual é o tema que você quer abordar? Se vai ser um medieval capa-espada, um medieval clássico, se vai ser um dark fantasy. E aí a gente separa também numas outras categorias. Por exemplo, se ele é um cenário com pouca fantasia, fantasia moderada ou muita fantasia, e magia, que corre em paralelo. Então o seu cenário ele pode ser high fantasy e ter criaturas, monstros, seres, diversas raças de hominídeos povoando o ambiente, e ser low magic, ter baixa magia nele. A magia ela é sutil e ela só passa pelo ambiente. Ou o oposto, cenário low fantasy, e esse é um jogo só com humanos e pouquíssimas criaturas. E aí eu vou citar um exemplo que é o Game of Thrones, né? O Crônicas de Fogo e Gelo. E ser high magic, ter humanos magos poderosos soltando bola de fogo e voando, enfim, né? Esse tema é sempre bom escolher, porque ele vai ditar o tom do seu jogo, do seu mundo e as regras. Narrar cenários é sempre um problema quando você não domina ele por completo, né? Então, hoje tá muito em voga Baldur's Gate, né? Baldur's Gate é um cenário dentro de um cenário. Ele é uma grande cidade dentro de Faerun. E você pode dominar Baldur's Gate por completo e não dominar Faerun. E aí você vai ter que estudar quando um jogador seu vier com uma referência. Ele vai chegar lá com uma referência escusa de uma cidade específica. E aí você consegue narrar. Ou o oposto, você dominar muito Faerun e dominar pouco Baldur's Gate, e o seu jogo nunca se aprofundar muito na cidade, sabe? Passar por outras cidades e tal. Então, eu acho importante você ter esse domínio, né? Mas voltando. Então, o primeiro tópico que a gente coloca é a visão e o tema do seu mundo. Qual tipo de fantasia, se ele é uma fantasia baixa, moderada ou alta, e se ele tem magia ou não. Pode ser um sem magia, uma magia baixa, uma magia moderada, uma magia alta. O próximo ponto é sobre
qual é a visão do seu mundo. Se ele vai ser uma visão mais sombria, né, um dark fantasy, ou se ele vai ter uma visão mais utópica. E aí você pode passar por diversos movimentos aí, inclusive no Solarpunk, por exemplo. O tema do seu cenário, ele também influencia na tua narrativa, né? Em como você vai contar essa história. Então, tem muito a ver com a visão que o seu mundo passa para os habitantes dele. Sejam eles NPCs ou personagens e jogadores. Isso é importante, né? Você vai escolher se ele tem um tom mais sombrio, se ele tem um tom mais brando, se ele tem um tom mais alegre, um tom mais soturno. O segundo tópico é um tópico que eu acho bem interessante e é o início da vida do seu mundo, que é a geografia dele. Depois que você determinou quais são as regras do seu mundo, o tema dele e a visão, você vai determinar a geografia e a origem dele. Isso é importante para você manter uma consistência na sua narrativa enquanto você descreve ele. Essas regras, na hora de você descrever essa geografia do mundo, o ideal é que você pegue o mundo base e, através desse mundo base, você pontue as alterações dele, até que tudo se altere, né? Ou pouca coisa se altere, depende da sua proposta. A Terra-média é um exemplo disso porque ele tem vários exemplos, vários pontos, referências com o planeta Terra. Então você tem planícies, você tem pântanos, você tem montanhas, cavernas, nada disso muda. Então o Tolkien, ele não se foca em descrever isso. Ele vai descrever na narrativa lá, aquela narrativa que todo mundo conhece, da folha verde e tal, mas ele não dá ênfase na diferença que isso causa. E aí quando ele vai narrar um ponto divergente do mundo real, ele se destaca nesse meio. E a explicação para isso, né, as leis do mundo dele, é que foi criado por deuses. Deuses criaram aquele mundo, então magicamente ele respeita a vontade dos deuses. E é isso, você só aceita. Então, uma das origens do mundo é que ele pode ter sido moldado e ele pode ser mantido por mágica. A outra forma é que ele pode ter se estruturado organicamente e tal. E aí ele precisa respeitar essa regra. Então, sempre que você for alterar algo para dar essa explicação, né, você precisa manter essa consistência. Isso vai fazer com que os seus jogadores acabem anotando mentalmente ou até fisicamente essa regra e usando ela no futuro e dando mais vida para o seu jogo, né, para o seu mundo, na real. Então, Tolkien é um desses exemplos onde ele mantém o plano dele, por mais que seja um ambiente diferente, muito semelhante ao nosso. Não tem tantas divergências. E um outro exemplo que eu acho bem maneiro são os cenários de Magic the Gathering. Quando ele apresenta pra gente um cenário, ele costuma explicar através da história das cartas, né, as descrições das cartas, tal. Tem um storyboard. E um dos mais icônicos foi Mirrodin, quando lançou, acho que, se eu não me engano, foi nos anos 2000. E ele lança ambientes comuns pra gente, né? Então, os terrenos de Magic, os landscapes, né, de Magic, são os clássicos para cada elemento, né? Então você tem montanhas pras cartas vermelhas, pântano para as cartas pretas, planícies para as brancas, floresta para as verdes, e ilhas para as azuis.
E aí, em Mirrodin, ele vem com um cenário todo de artefatos e ele vem apresentando uma proposta de mundo completamente viajante, onde as ilhas ficam em mares de mercúrio, onde as planícies são feitas de placas de metal e as gramas são feitas de espinhos metálicos, onde as montanhas são espiraladas e escarpas de metal enferrujado. Os pântanos são fumarolas de gases tóxicos e as florestas são emaranhados de natureza que saem dessas placas de metal que cobrem a terra e tentam sobreviver ali. É muito maneiro essa ideia. E você nota, né, nesse exemplo, essa subversão de um elemento conhecido pela gente. Então, a gente pega algo que é de conhecimento comum, você descreve e altera essa regra. Como é que foi feito? Magicamente. Foram os artífices que produziram, foram os deuses artífices que produziram aquele mundo. Então, eu acho que é o ponto mais maneiro, mais interessante, você subverter essa origem, né? Quando a gente pega, por exemplo, alguns cenários de alguns Final Fantasy, onde você tem ilhas flutuantes, né? O próprio Avatar, aquele filme do Oscar azul lá, a Pocahontas alienígena, eu acho um filme maneiríssimo por causa da apresentação de cenário. E lá eles têm toda uma explicação do porquê os navios são maiores do que os seres humanos, por que as criaturas têm mais patas e tal. Porque a gravidade lá é um pouco maior e o ambiente é mais hostil. Então, necessita-se que as raças que habitam aquele mundo se adaptem a isso. E isso é bem interessante como uma explicação, sabe? Você só usa e só explica, e tá tudo certo, segue o baile. Coisa que é interessante quando você vai fazer um world building, você vai trabalhar na criação do seu mundo, você não gaste muito tempo explicando detalhes, sabe? Dá uma explicação rasa sobre um ponto e toca o barco. Não precisa fazer tanto sentido. Ela precisa ser coerente com o seu próprio mundo. Então, por exemplo, se a magia fez algo acontecer nas planícies e você quer alterar as montanhas, é interessante que você use a mesma explicação. Faz com que a magia altere as montanhas. Pode ser um subefeito, uma consequência de terem alterado as planícies com magia, as montanhas se alteraram por consequência, ou pode ser uma constância. Você alterou as planícies com magia e, por constância, você altera as montanhas com magia. E então a geografia vai... dentro da geografia, a gente também tem o clima do seu mundo. Os eventos climáticos, eles seguem o mesmo exemplo. Quando eu estou montando o meu jogo, eu costumo colocar nomes para as estações do ano ou para pontos específicos da estação do ano. Nomes que fazem sentido com aquele mundo. Então, quando eu narro medieval no cenário que eu criei, em algum momento eu vou abrir uma live para disponibilizar esse cenário que eu uso em off com os meus amigos aqui. No período mais frio do inverno, nos 3 meses de inverno, no período mais frio, no ponto mais frio, eles chamam de O Martelo, porque tem a ver com a lore da divindade que amaldiçoou o mundo com os ventos frios e com as tempestades de gelo, enquanto brandia o seu martelo congelado ali e golpeava a terra. Então é como se
se cada vez que você abrisse a porta no meio de uma geada, de uma nevasca, você tomasse uma martelada no rosto. E aí a gente adapta o termo e usa o termo o martelo para descrever que todo ano, em todo aquele continente que eu narro, durante um período o inverno é extremamente intenso e é religioso. Então eu vou marcando o tempo ali, exatamente naquele período vai bater isso. Mas eu uso nesse cenário o padrão, né, o clima padrão. Você pode mudar. No teu cenário pode, como em Vênus, pode chover ácido, pode chover mercúrio. Não é um problema, lembrando que as coisas têm consequências. Então, se você faz uma chuva ácida, ela precisa ter consequência no bioma do seu mundo, do mundo que você está criando. É interessante que você, quando vai montar essa parte da geografia, você anote como funciona um ano seu. Quais são os eventos que acontecem religiosamente, né? Os eventos recorrentes do seu ano e exatos, e quais são os eventos aleatórios do seu ano. O seu mundo pode ter mais de uma lua e ele pode acontecer eclipses diferentes, ele pode ter mais de um sol e em alguns períodos pode nunca anoitecer, porque o sol se revezam ali, né, conforme a Terra, o seu mundo vai girando, ou o sol gira, se for uma terra plana. Ele se posiciona em pontos diferentes ali e nunca anoitece. Tudo isso é interessante que tem um propósito no teu jogo, né? Então, se for ter mais de uma lua, coloca um propósito, porque ele serve como foreshadowing,